possibilidade de instalação de uma usina de incineração de resíduos sólidos na área continental de Santos, no litoral paulista, está mobilizando ativistas e especialistas que são contrários a essa medida. Vamos falar dos impactos que a incineração pode causar com Hélio Lopes dos Santos, professor e coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental na Universidade Santa Cecília, Unisanta, em Santos, litoral paulista. Olá, Hélio, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Flávio Saraiva, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, como o Hélio já adiantou, o Flávio Saraiva, que está aqui conosco também, ele que é psicólogo, ativista ambiental e dirigente sindical. Olá, Flávio, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, engenheiro Hélio Lopes, bom dia a todos que nos ouvem e nos veem também, porque tem muita gente nos vendo, provavelmente. Com certeza. Agora, vou começar com o Hélio, falando sobre esse impacto, né, que a usina de incineração pode causar. E vamos falar também a respeito justamente do aterro sanitário, o Sítio das Neves, localizado aí na área continental de Santos, que já está praticamente esgotado. Eu queria que você falasse tanto do aterro quanto desse impacto dessa usina de incineração, Hélio. Então, Marilu, é interessante a gente fazer um retrospecto em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Desde 2010 que essa política foi implantada, que estados e municípios pouco fizeram em relação ao que contempla essa legislação. Então, nós tivemos 10 anos para que isso fosse implantado e nada foi feito. E isso acabou chegando num caminho crítico, onde os aterros acabaram chegando no limite da sua saturação, né? E a solução que foi encontrada aí, a mais, digamos, mais fácil, é a queima do resíduo, né? E com isso se buscou uma tecnologia, inclusive, que já vem sendo, digamos assim, negada nos países europeus, né? Vem sendo arrefecido lá, né? Então, esses países não estão mais investindo na questão da incineração e essas empresas, evidentemente, correram aqui para os países em desenvolvimento a fim de vender esses incineradores, né? Então, a história é mais ou menos essa, né? O aterro do Sítio das Neves, já de longa data, vinha se falando na sua expiração, né? Não cabia mais, nós tínhamos 2 anos aí no máximo pela frente. E foram deixando, até de forma, eu diria, proposital, a se chegar num caminho crítico, né? Para apresentar essa solução. E essa solução, eles apresentam como não fosse uma incineração. Veja, os promotores, os empresários, eles têm até vergonha, talvez, de dizer que seja uma incineração para fugir da polêmica de um processo extremamente anacrônico e poluidor. Então, eles apresentam como se fosse simplesmente uma geradora de energia, né? Como se a energia surgisse do nada. E o lixo, veja, que o queimado, agora eles transformaram isso em chamado combustível derivado do resíduo e não tratam mais como lixo, como se o lixo tivesse sumido e o incinerador também desapareceu. Mas a diretiva europeia considera qualquer tipo de queima de combustível como incineração, plasma, né? Enfim, outros sistemas que existem, a pirólise, por exemplo, como incinerador com geração de energia. Então, mais honestamente, deveria ser tratado como um sistema de incineração com geração de energia. E o CDR, que é o combustível derivado do resíduo, ele em nada modifica a questão dos poluentes. Ele apenas tira a umidade desse material para poder viabilizar a sua queima, porque o lixo é orgânico, ele tem um baixo poder calorífero,
Então, ele precisa ser seco, né, para poder entrar dentro dessa câmara de combustão, né, que agora eles dizem que é uma caldeira, não é mais um incinerador, né? Mas, seja caldeira, seja o que for, a formação do poluente é a mesma, né? Então, quando eu queimo um resíduo que tem muito plástico, muito copinho, muito saco plástico, copinho de PVC, todos eles à base da molécula do cloro, eu acabo gerando poluentes organoclorados, né? E também alguns metais que sempre, por mais que se tenha, digamos assim, uma triagem para separar esse material, sempre entra, né? Esses materiais, são pilhas, né? São uma série de latinhas, enfim. Isso acaba gerando fumos de metais pesados, né? Que são poluentes extremamente tóxicos, né? O que evoluiu na questão da incineração clássica? Eles foram aprimorando os seus sistemas de controle para remover isso das emissões atmosféricas, né? E transferiram grande parte disso para as cinzas que estão dentro, que acabam sobrando dentro do incinerador. Ou seja, o filtro mango retém o material particulado, que está dissolvido com uma série de poluentes, e isso é transferido para as cinzas. Então, essa tecnologia aí, voltando aqui exatamente para que diz a Valoriza Santos, que é a empresa, né, que está querendo implantar esse empreendimento, se tornou, primeiro ela não usou o que usa os equipamentos, os incineradores alemães, por exemplo, incinerador europeu, que tem uma série de equipamentos de controle de poluição. Por exemplo, lá você tem uma câmara gravitacional para reter partículas grosseiras, tem um precipitador, um lavador de gases, tem um precipitador eletrostático, tem um combustor catalítico seletivo que vai reduzir aí, no caso, desculpa, tocou aqui o celular, que vai reduzir, por exemplo, os óxidos de nitrogênios, né? Você tem uma série de dispositivos que são chamados controles clássicos. Eles retiraram isso desse sistema. Esse sistema é um sistema, um projeto que vem italiano, que, ao invés de usar equipamento de controle, usa uma série de produtos químicos para dentro do incinerador. Então, por exemplo, para reter a acidez, eles colocam cal ao invés de um lavador de gases. E aí injetam aí um cal aí em torno de 40, quase 38,5 toneladas por dia de cal dentro do incinerador. Para reter os óxidos de nitrogênio, colocam aí quase 7 toneladas de ureia para reagir. E vão enfiando um bocado de produto químico para dentro do incinerador, que, somado às próprias, digamos, escórias que se formam lá dentro, acabam gerando uma quantidade enorme de resíduos sólidos. E o que é pior, o incinerador ele pega o resíduo doméstico, que é um resíduo classificado como não inerte, portanto não perigoso, e transforma ele em resíduo perigoso. Então, é uma máquina que tem um viés poluidor por si só, né? E aquilo que ele retém, às vezes, no filtro, que eles dizem que estão dentro dos padrões, mesmo assim, em função da sua vazão, tem um residual muito grande que acaba tendo um impacto sobre os ecossistemas, e ali, como é uma zona sensível, uma zona de manancial, de abastecimento público de água, uma área que tem projetos para se fazer, inclusive, reservatórios de água para abastecer Guarujá, que são grandes cabas a céu aberto, vai estar suscetível a esse impacto desses poluentes que são carcinogênicos, principalmente a dioxinas e furanos.
Perfeito. Flávio, bom, depois de toda essa explicação, né, científica aí do professor Hélio, eu queria que você falasse dessa mobilização aí na sociedade diante dessa usina de incineração que não afeta apenas a cidade de Santos, mas aí várias cidades, a região, e inclusive essa fumaça, enfim, todos esses poluentes vão caminhando para bem longe, não é isso, Flávio? É isso mesmo, Marilu. É bem importante a gente cercar essa questão do enfrentamento a esse tipo de incinerador com o seguinte raciocínio. Nós vemos no capitalismo, e no capitalismo as empresas elas vão atrás do lucro. Agora, não é possível o dinheiro público bancar empresas que transformam o lucro em risco para a saúde, em risco eminente de morte para a população. Esse tipo de empreendimento, a gente paga, a população, a sociedade, paga 5 vezes. Eu costumo, já dei outras entrevistas, eu costumo dizer que a gente paga 5 vezes. A gente paga primeiro destruindo matéria-prima, porque os rejeitos urbanos, em grande parte, eles são tratáveis, eles são recicláveis, eles se transformam em matéria-prima, eles voltam para a cadeia produtiva. A gente paga também porque com dinheiro público a gente vai pagar a queima dessa matéria-prima. Ao mesmo tempo, a gente paga com menos empregos. Nós reduzimos os empregos, porque à medida que esse incinerador ele precisa queimar de 2.000 toneladas acima de lixo, de rejeito urbano, ele vai precisar, ele vai, obviamente, desincentivar a reciclagem. Vai incentivar que todo lixo seja queimado, todo rejeito urbano seja queimado. E aí nós vamos jogar essas montanhas de matérias-primas para queima. Nós pagamos também porque a gente transforma, como bem disse o engenheiro Hélio Lopes, aquilo que é um rejeito, aquilo que é um resíduo não altamente poluente em algo altamente poluente e que, portanto, como ele próprio disse, vai contaminar o nosso ar, vai contaminar os nossos pulmões, as florestas em torno, vai contaminar a água que bebemos. E, por último, a gente paga, a sociedade paga, porque vai ter que tratar desse conjunto de efeitos danosos à saúde humana, a contaminação da água e por aí afora. Então, a sociedade, para que esta empresa tenha lucro, a sociedade está pagando 5 vezes por esse projeto. Exato. Agora, E desculpa, diga. só para concluir. Então, assim, não tem explicação racional para esse projeto. Na verdade, há indícios claros de que há coisas absolutamente, relações inconfessáveis, né? Indícios de coisas muito mal cheirosas nessa relação entre o governo do Estado, esta empresa e os prefeitos da região. Era exatamente isso que Sim, pois não, Marilu. exatamente isso que eu queria te colocar, Flávio. Quer dizer, de tantos prejuízos que a usina de incineração causa, então o que estaria por trás disso? Né? Quais seriam esses interesses? Como que a Prefeitura de Santos está se posicionando? Como o governador João Dória está se posicionando? Eles estão a favor desse projeto? Esses membros do Estado brasileiro, ou seja, o governador e os prefeitos, eles estão em absoluto silêncio e, no decorrer desse silêncio, eles estão fazendo toda a tramitação para facilitar a implantação desse projeto maléfico para a sociedade. Então, a gente só pode ver como justificativa, Marilu, telespectadores, ouvintes, que há algo muito estranho nesta relação. E isso se caracteriza mais claramente quando a gente vê que a empresa está indo para todos os veículos de comunicação, e isso não é gratuito, toda essa rede de comunicação que se cria nos órgãos de comunicação não é de graça, está se pagando por tudo isso, para convencer a sociedade que é uma maravilha, que está tudo certo, que a sociedade só vai ganhar, como disse o engenheiro Hélio Lopes, que vai ter mais energia, etc, etc. Quer E dizer, é importante a gente dizer, Marilu,
que esses poluentes que passam pelos filtros, porque não é possível que esse tipo de filtragem segure esses organoclorados, esses poluentes mais danosos à saúde humana, que aliás entram direto nos pulmões, porque são partículas muito miúdas, aí na faixa de 2, 3 micras, que é uma partícula absolutamente... ela passa por tudo que é filtro e ela vai para o ambiente. E esse tipo de resíduo, esse tipo de poluição, ele não fica só na região. A gente tem em outros lugares do mundo sinais claros, já científicos, inclusive, constatados, de que esse tipo de poluente ele atravessa, às vezes, um continente inteiro e ele vai adoecer, ele vai matar as pessoas em outros países, às vezes, em outros continentes. Quer dizer, a gente está falando sobre a cidade de Santos, que terá impacto, né? Caso essa usina seja montada aí, terá impacto em outras cidades, outras regiões, e como você disse, e até em outros países. É super grave. A utilização dos meios de comunicação para o convencimento também é outro ponto grave que você está citando. O professor Hélio também me enviou uma entrevista aí de uma TV local. E é impressionante, porque a ideia que se tem é que é uma entrevista, está sendo esclarecida a população, tem uma pesquisa que eles apontam que 97% concordam com a instalação, né, dessa usina. Quer dizer, e é um produto que a gente, né, tem ideia de que seja pago. Quer dizer, é uma propaganda, como você disse, né, Flávio? Agora, como é que fica também o papel, a responsabilidade dos meios de comunicação ao veicularem inverdades, ao veicularem também uma notícia, quer dizer, uma propaganda em forma de notícia. Isso pode enganar realmente a população. Como é que você também vê, professor Hélio? Veja assim, veja, se fosse uma coisa boa, não precisaria de toda essa mobilização. A empresa, inclusive, que é o que me chegou o conhecimento, contratou uma empresa de marketing e gerenciamento de crise, que está fazendo todo esse serviço para induzir a população a aceitar esse tipo de empreendimento. Né? Como bem falou Flávio, é um empreendimento danoso, né, à saúde pública, né? Você tem, por exemplo, só essa e antieconômico, veja, é antieconômico. Hoje, um empreendimento desse, ele não traz um benefício para a sociedade e talvez nem para o próprio empreendedor, se ele não dependesse do agente público, né? Porque quem vai pagar essa conta ao longo dos anos vai ser o munícipe, né? Que vai entregar o seu resíduo para que ele possa pesar e cobrar a partir daí. Portanto, ele ganha por peso. Então, ele é o maior empresário que vai desincentivar a política nacional de resíduos sólidos em relação à não geração, à coleta seletiva e à reciclagem. Porque se isso fizer, você tem 70% resolvido com a reciclagem. Vai sobrar muito pouco, o que não compensa uma queima de resíduo. Portanto, está bem claro, quanto mais resíduo chegar lá e mais resíduo queimar, mais ele vai faturar. Ele fatura em cima do peso que chega no seu sistema. E como ele gera muito poluentes, veja, esse incinerador, Marilu, ele vai gerar 340, isso está no EAREMA, né? Nós não estamos inventando nada, está lá no EAREMA da empresa. 348 toneladas por dia de resíduos perigosos, que na Baixada Santista não poderão ser dispostos, porque não existe aterro de resíduo perigoso. Então, ele tem que ser transferido para o Planalto. Só tem dos locais, ou é Caieiras, ou é em Tremembé, num aterro que é da própria empresa terrestre, Terracom, tem sociedade lá. Enfim, então eles vão... Imagina eu gerando 348 toneladas por dia e levando isso de caminhão lá para o Planalto. O custo desse transporte, os riscos associados de acidentes com cargas perigosas, né? A poluição veicular que isso vai causar, né? E o custo associado a isso.
Isso, nada disso está no ERIMA, veja, não foi computado no ERIMA. O ERIMA é muito falho, o projeto é muito ruim, e isso não só tem guarida, porque, como disse o Flávio muito bem, os órgãos ambientais estão em silêncio e tenho certeza absoluta que vão aprovar. Veja, isso no final vai ser judicializado, porque a próprio órgão ambiental não é de hoje. Veja, de longa data, ele tem um convênio que é Brasil-Alemanha, onde ele manda técnico, manda uma série de ONGs, universidades e tudo mais lá para a Alemanha para convencimento de que esse projeto é bom. Eu mesmo, por conta disso, eu trabalhei muitos anos na CETESB, fui no Ministério Público, fui enviado lá para ver esses incineradores. E ó, a minha opinião em relação a isso, eu já deixei bem claro em 2006. 2006, veja, isso é uma coisa que já está há muitos anos sendo organizada. Em 2006, deixei bem claro aqui no auditório da CETESB, uma reunião que foram feitas com os empresários, com as universidades lá da Alemanha, que esse projeto não era um projeto bom para o nosso país. Né? Até porque nos países europeus são vários projetos que se tem. Você tem compostagem, né? Você tem uma boa reciclagem, tem compostagem, tem o tratamento biológico, que é um bom sistema com geração de energia, inclusive, né? Mas que o tratamento biológico não serve para esse pessoal. Por quê? Porque o tratamento biológico exige necessariamente uma boa reciclagem. Você só pode entrar dentro do reator anaeróbio a parte orgânica para poder fermentar e gerar o gás metano que vai queimar e gerar energia. Então, necessariamente eu tenho que reciclar. Então, esse não serve. Só por aí você já vê a real intenção desse povo. O que interessa é o incinerador, porque o incinerador eu jogo qualquer coisa lá para dentro e fim de papo. Né? Exato. Agora, Flávio, bom, a ideia é realmente que vá para a justiça, né? Como é que está a luta nesse sentido? Enfim, a mobilização de Ministério Público, como é que está a mobilização aí em Santos? Então, Marilu, e a todos que nos ouvem, nos veem, aqui na Baixada Santista a gente tem uma luta muito desigual, porque, em verdade, o que ocorre, diferente do que a empresa diz, a população está absolutamente apartada dessa discussão. A população não sabe o que é incinerador, a população não sabe o que é queima de resíduos urbanos, a população não sabe o tanto de poluição que isso causa, não sabe nada. O que está ocorrendo aqui na Baixada é uma verdadeira enganação feita através dos meios de comunicação pela empresa que deve estar gastando os tubos para fazer esse tipo de reportagem que está se fazendo aqui na região. Nós que sabemos minimamente, nos orientamos muito com pessoas como o engenheiro Hélio Lopes, a gente está procurando fazer enfrentamento, a gente está indo às ruas, a gente está indo à medida que nos abrem espaço, muito poucos aqui na região, diga-se passagem, quase nada, para falar sobre esse assunto a gente está denunciando. Tem várias organizações não governamentais e militantes do movimento sindical que estão envolvidos na denúncia desse empreendimento. E nós estamos muito indignados, porque o que a gente vê é uma briga de Davi contra Golias. A gente vê o governador junto com os prefeitos, junto com essa empresa, com muito dinheiro rolando, né? Com indícios claros de relações muito pouco republicanas, para a gente não chamar outro nome, que é o que costuma se usar no Brasil ultimamente para designar esse tipo de relação. Há indícios fortes de que essas relações inconfessáveis estejam ocorrendo e a população está sendo vítima de tudo isso. Então é de deixar qualquer pessoa indignada. A gente a gente vai usar dinheiro público para matar as pessoas, a gente vai usar dinheiro público para contaminar as pessoas, a gente vai usar dinheiro público para contaminar a água que as pessoas bebem, a gente vai contaminar, inclusive fora da região, porque os 9 municípios aqui da região da Baixada Santista estão diretamente envolvidos nesses riscos. Mas isso não para aqui, isso vai se espalhar, isso vai correr
para o lado do Rio de Janeiro, isso vai talvez atravessar o Brasil e quem sabe, contaminar outros países, inclusive. Perfeito. Bom, a gente vai acompanhar, né, todo esse processo. Vamos aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, sempre com os microfones abertos para vocês e torcemos para que realmente essa usina aí de incineração não se instale em Santos, certo? A gente tem aí esse posicionamento em favor do meio ambiente, em favor das pessoas, da saúde das pessoas e também dos catadores de materiais recicláveis, né? Que eles estão aí fazendo um trabalho brilhante em relação ao meio ambiente, que estão sendo alijados aí de todo esse processo. A gente agradece aqui, Flávio Saraiva, psicólogo, ativista ambiental e dirigente sindical. Muito obrigada, Flávio. Obrigado a você, Marilu, obrigado a todos que nos recebem para prestar essas informações tão fundamentais na atualidade da realidade aqui da Baixada Santista. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao engenheiro Hélio Alves, sempre colocando as coisas no seu devido lugar. Exatamente, vamos agradecer aqui ao engenheiro Hélio Lopes dos Santos, professor, coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental na Unisanta, Universidade Santa Cecília, em Santos, Litoral Paulista. Um prazer também recebê-lo, Hélio. Muito obrigada, viu? Obrigado, Marilu. Agradeço a oportunidade, agradeço aí as belas palavras do Flávio Saraiva, né? Sempre muito equilibrado, bem atuante. E, enfim, agradeço aos ouvintes e àqueles que irão nos assistir pela essa oportunidade, por ter nos escutado. Espero poder aí ter esclarecido um pouco a população do que é realmente a incineração. A gente tem uma certa dificuldade, viu, Marilu, porque a empresa ela vem fazendo matéria pagas em todos os jornais, e isso acaba fechando a porta para a população, para aqueles que pensam o contrário, porque muitas vezes esse meio de comunicação tem medo de perder o seu cliente, né? Então, a partir de um determinado momento, as portas se fecharam, por isso que eu estou agradecendo essa oportunidade que você está nos dando aqui, né? E me coloco à disposição até de debater contra o próprio empreendedor, se for o caso, fazer um ciclo de palestra, porque nós estamos abertos a esse tipo de oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e até breve. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.